no meu e no seu coração durante toda a semana. Glória a Deus. Amém? Quando nós nos encontramos, nos reunimos como igreja, Jesus, ele confirma a palavra dele. É verdade. Ele confirma, seja para fortalecimento, seja para exortação, seja para alívio, seja por que for. A palavra dele, ela nos fala que ela é viva e eficaz. Viva porque ela tem vida e eficaz porque ela acontece. Glória a Deus. Então que nós possamos ter o nosso coração voltados para a palavra de Deus em nome de Jesus. Amém? Amém. Você que tem a sua palavra, pegue e abra no livro de Lucas, capítulo 1. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 1. Nós vamos estar lendo alguns versículos para a nossa meditação em nome de Jesus. Todos encontraram o Evangelho Amém. de Lucas? Capítulo 1. Amém? Amém. Graças a Deus. Nós vamos estar lendo alguns versículos. Diz assim a palavra do Senhor: tendo em vista que muitos já se empenharam em elaborar uma narrativa histórica sobre os eventos que se cumpriram entre nós, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram testemunhas oculares dos fatos e servos dedicados à palavra. Eu, pessoalmente, investiguei tudo em minúcias, a partir da origem, e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, e isso para que tenhais plena certeza das verdades que a ti foram ministradas. Na época de Herodes, rei da Judéia, havia um certo sacerdote chamado Zacarias, que fazia parte do grupo sacerdotal de Abias, e Isabel, sua esposa, também era da descendência de Arão. Os dois andavam em justiça aos olhos de Deus, obedeciam de forma irrepreensível a todos os mandamentos e doutrinas do Senhor. Contudo, eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. Em certa ocasião, quando o seu grupo estava de serviço, Zacarias ministrava como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com a tradição do sacerdócio, para ter acesso ao altar dos Santos dos Santos e ali oferecer queima do incenso. E chegando o momento da oferta do incenso, uma multidão de pessoas estava orando do lado de fora. Foi então que um anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso. Assim que Zacarias o viu, ficou perplexo, e um grande temor o dominou completamente. Entretanto, o anjo assegurou: não temas, não tenhas medo, Zacarias. Eis que a tua súplica foi ouvida. Isabel, tua esposa, te dará à luz um filho, e tu lhe porás o nome de João. Amém? Os irmãos podem se assentar? Vocês que estão de pé. Curve a tua cabeça, feche os teus olhos. Peça ao Senhor para falar com você nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, o Senhor é aquele que conhece o coração e a mente de cada um de nós. Pai, o Senhor tem contemplado os dias, ó Pai, dos filhos dos homens sobre a face da terra. O Senhor tem visto a semana, o mês. O Senhor tem visto, Pai, esse término deste ano. O Senhor tem contemplado as palavras que têm saído da nossa boca. O Senhor é aquele que sonda o nosso coração. Pai, em nome de Jesus, nesta noite eu peço ao Teu Espírito Santo que fique à vontade, permaneça à vontade. Já podemos sentir a Tua graça em meio aos louvores. Que o Senhor permaneça conosco, que essa palavra venha cair em boa terra. Senhor, o Senhor conhece o meu pensamento, o Senhor conhece o meu coração e sabe que eu não tenho nada de mim mesmo para passar para a Tua igreja. Mas que o Senhor possa me usar como um vaso nessa noite. Fala, Senhor, porque o Teu povo ouve, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Irmãos, Lucas, ele escreve esse relato na época que Herodes era rei da Judéia, no ano 7 e 6 a.C. Lucas escreve esse relato para alguém que se chamava Teófilo. E ele escreve para ele, falando para ele assim que eles ouviram várias narrativas a respeito dos fatos que haviam acontecido entre eles. Mas Lucas, ele achou por bem fazer uma acurada investigação, ou seja, fazer uma investigação minuciosa a respeito daquilo que eles tinham ouvido. E é sobre isso que eu começo nessa noite a falar da parte de Deus para mim e para você. O tempo era no tempo que Herodes era o rei da Judéia, anos 7 e 6 a.C.
Mas no tempo de hoje, ano 2023, onde se aproxima a volta de Cristo, nós ainda ouvimos narrativas a respeito do reino de Deus sobre a face da terra. E muitas das vezes as narrativas são narrativas falsas. A narrativa da hipergraça tem se estabelecido no meio do povo de Deus. A narrativa de onde eu posso tudo, que Deus me ama, que Deus é amor. A narrativa de que não importa quem você seja, Deus te ama da maneira que você é. E essa narrativa tem se estabelecido no meio do povo de Deus. E muitos pastores têm aderido a essa narrativa para tornar mais leve o fardo dos irmãos, onde intitulam de fariseus aquelas pessoas que pregam a verdade. Obviamente, sabemos que o farisaísmo está no nosso meio. O farisaísmo são aquelas pessoas que colocam peso em cima do membro, colocam peso em cima do cristão. Mas aquela pessoa que lê a palavra de Deus, que vive a palavra de Deus, que faz minuciosa a curação da palavra, que estuda a palavra, ele não é servo de homem, ele é servo do Deus Altíssimo, ele tem por pai o Deus de Israel, ele tem Jesus Cristo, Filho de Deus, e ele tem o Espírito Santo para abrir o entendimento dele e não viver debaixo do jugo de homem. Glória a Deus. Porque se for para eu viver, se for para a igreja de Jesus viver na face da terra de qualquer jeito, sem o diferencial, de nada valeu o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E nós estamos vivendo numa época onde que nada tem a ver, onde que se você faz o que você quer, Jesus te perdoa de todos os pecados. Sim, Jesus nos perdoa, mas Ele também sonda a intenção do nosso coração, porque fazemos e porque falamos. E com certeza, o sangue de Jesus é sobre a minha e sobre a sua vida, para nos perdoar. Mas eu tenho que entender, porque se eu sou constrangido pelo Espírito a respeito do pecado, é porque eu estou agindo de forma errada. Então, se eu entendo que o Evangelho da hipergraça veio para falar que o cristianismo, para falar que o Evangelho, para falar que a religião é um peso sobre o cristão, então eu entendo que eu pego versículos da palavra de Deus e rasgo. Eu pego versículos da palavra de Deus e rasgo. Aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Não, esse versículo não faz sentido para mim. Eu rasgo ele e jogo fora. Eu não tenho que tomar minha cruz. Cada um de nós que estamos aqui nessa noite temos uma cruz. Cada um de nós que estamos aqui temos que morrer o nosso eu. A semente que cai na terra, se ela não morre, ela não produz frutos. O que é o que o Evangelho de Jesus fala? Não foi vós que me escolhestes. Eu que escolhi a vós para que vades e des, mas para o fruto dar, o fruto via florescer. E a semente precisa morrer. Eu tenho que morrer, o meu eu tem que morrer. Porque o próximo tem que ver em mim frutos dignos de arrependimento. Então, se eu pego a palavra do Senhor e eu rasgo as partes que me confrontam, para me viver de maneira mais light, de uma maneira mais tranquila. Porque o Evangelho, ele nos confronta o tempo todo. Ele confronta a minha carne. E é sobre isso que Lucas está falando com Teófilo. Ó Teófilo, nós ouvimos falar muito das narrativas daquilo que aconteceu no nosso meio. Eu achei por bem fazer a curada investigação. E é sobre isso que o Espírito Santo fala para mim e para você nessa noite. É necessário nós abrirmos o nosso entendimento a respeito daquilo que nós temos ouvido. A respeito da hipergraça. A respeito do jeito que você vai. Do jeito que você está, você vai. Só que Jesus me trouxe aqui nessa noite para falar, não vai. Aleluia. Não vai, do jeito que está não dá. Se já estivéssemos prontos, estaríamos na presença dele. Ele mesmo teria nos escolhido. A vereda do justo é como luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até se tornar dia perfeito. É a palavra. Só que quando eu prego a palavra te confronta, ela me confronta. Eu me sinto desconfortável. Então eu vou tirando. Aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Joga fora. Ah, tive uma ideia. Vamos reescrever a Bíblia. Não foi isso que falaram? Toda forma de amor é válida. Não, irmãos. As narrativas que nós temos ouvido a respeito do tempo do fim, se não estiverem embasadas na palavra, que seja anátema. Verdade. Tudo aquilo que se levanta contra Cristo, que seja anátema. Todo evangelho da hipergraça, tudo aquilo que fala que eu posso. Quando Jesus fala, não, você não pode. Não vivo mais eu, mas Cristo vive. Então eu tenho que ter um bom testemunho. E se ainda assim eu achar
que eu estou certa. Eu devo pensar no meu irmão. Porque se o que eu faço te escandaliza, eu não devo. Porque Jesus morreu por todos. Só que aí, a gente está se deparando nesses últimos tempos no Evangelho facilitado. E Jesus fala para nós nessa noite, presta atenção no que você está ouvindo. Presta atenção no que o adversário está soprando no seu ouvido. Ele está te falando assim, muitas das vezes ele fala para nós assim, que do jeito que tá bom. Ele fala para nós assim, que o que você fizer, você será perdoado sim. Mas existe uma consequência porque Jesus sonda o meu e o seu coração. Só que o inimigo ele tem falado para nós, mas Jesus me trouxe aqui nessa noite para te falar, cuidado com as narrativas que você tem ouvido. Com ideias que têm vindo na sua mente, com pensamentos que têm vindo na sua mente, a respeito daquilo que você tem pensado. Jesus me trouxe aqui nessa noite, te trouxe aqui para te falar, cuidado com as narrativas. Lucas, ele fala para Teófilo, eu vou lá investigar. E segundo estudiosos, quando você observa uma informação extra-bíblica, Teófilo, ele foi um ex-soldado romano que patrocinou Lucas para ir lá saber sobre as verdades que eles tinham ouvido. Aí eu te pergunto, o que há de impossível para Deus sobre a face da terra? Teófilo, romano, patrocinou a viagem de Lucas, sim, porque para Deus não há impossíveis. Então, se eu entendo que nós estamos vivendo os últimos dias da igreja de Jesus sobre a face da terra, a primeira coisa que Jesus pediu para falar nessa noite, cuidado com as narrativas que você tem ouvido, seja do lado de fora, seja do lado de dentro. O que você tem dado ouvido? Faça a curada investigação na palavra. Faça a curada investigação a respeito. Quantas traduções de Bíblia você tem? O nível só tem uma. Amém. No celular tem um monte. Só sei lá no Google Play baixar um monte de aplicativo da Bíblia. Você comparar versões. O que não dá é para a gente viver esse evangelho simplificado, igual está nos dias de hoje. Está muito simples, está muito fácil. É verdade, sim. Está muito fácil. Deus, Ele nos ama do jeito que nós somos. Mas nós não vamos continuar do jeito que nós estamos. E quando eu leio a palavra, que eu e você possamos ler a palavra aplicando na primeira pessoa, eu aplicando para mim. É verdade. Porque antes de eu ler e vir aqui, primeiro eu apontei para mim. Amém, Jesus. Amém. Então o texto vai continuar dizendo. Aí Lucas vai continuar fazendo a narrativa dele para Teófilo. Lucas vai continuar falando. O Teófilo, na época de Herodes, rei da Judéia, havia um certo sacerdote chamado Zacarias, que fazia parte do grupo sacerdotal de Abias, e Isabel, sua esposa, também era da descendência de Arão. Ambos andavam em justiça diante de Deus. A palavra de Deus fala que Zacarias e Isabel andavam em justiça diante de Deus. Não significava que eles não pecavam, mas Deus sondava o coração deles. E para Deus a forma como eles faziam, andavam em justiça, e o texto vai falar, obedeciam os preceitos da palavra. Ou seja, eles procuravam ser irrepreensíveis diante de Deus. A palavra de Deus fala que eles eram irrepreensíveis apesar de todas as coisas. Eles eram irrepreensíveis, eles estavam sempre diante de Deus, fazendo aquilo que precisava ser feito. E o texto vai continuar dizendo, contudo, eles não tinham filhos. Então eu entendo que, contudo, mesmo que eles andavam irrepreensíveis, eles procuravam obedecer a Deus, eles serviam no templo, eles eram vistos do sacerdócio de Arão, da descendência do sacerdócio de Arão, eles faziam tudo da forma que agradava a Deus, eles faziam tudo de acordo com a vontade de Deus, contudo, eles não tinham filhos. O que a gente está fazendo para Deus hoje? Contudo, você ainda não alcançou seu milagre. Contudo, não aconteceu aquilo que você tem orado dia após dia. Mesmo servindo na casa do Senhor dia e noite, mesmo estando diante de Deus em espírito e verdade. E quando eu digo em espírito e verdade, eu não digo de apenas estar na igreja, eu digo de estar na igreja em espírito e em verdade. Eu digo estar na igreja com o coração inflamado para as coisas de Deus, obedecendo, fugindo da aparência do mal, daquilo que se parece mal, igual Jó. A palavra de Deus fala que Jó era um homem reto e justo diante de Deus. E o próprio Deus dava testemunho dele. E a palavra de Deus vai dizer que Jó ele fugia daquilo que se parecia mal. Contudo, Isabel e Zacarias
estavam diante de Deus, com tudo que eles faziam para Deus, o texto vai dizer, eles não tinham filhos. Eles não tinham filhos, então eu entendo que eles tinham no coração deles o anseio por um filho. Contudo, mesmo eles estando na casa de Deus, eles eram irrepreensíveis na presença de Deus, porque o texto fala que Deus contemplava o coração de Isabel e Zacarias, mesmo faltando a eles um filho. Então eu pergunto para a igreja de Jesus nessa noite, o que te falta? Qual que é a bênção? Qual que é o milagre? Qual que é a expectativa do seu coração? Qual que é a expectativa do nosso coração nessa noite? O texto vai dizer que Zacarias e Isabel, eles estavam diante de Deus. Eu fico imaginando o coração de Zacarias quando ele entrava no santuário e quando caiu no dia dele, por sorte, o texto fala, por sorte, Zacarias coube a ele oferecer sacrifício ao altar do incenso. Porque naquela época era feito sorteios. Era feito sorteios para ver quem poderia entrar no Santos dos Santos. Só que havia sacerdotes ali que entravam apenas uma vez. Uns porque a turma era grande. Outros porque entravam e saíam mortos. Porque naquela época não tinha graça. Não tinha o sangue de Jesus. Naquela época o sangue de Jesus ainda não havia vertido na cruz do Calvário para que o sacerdote pudesse entrar no Santos dos Santos e sair. Hoje eu e você temos a graça, eu e você temos o sangue, eu e você podemos entrar no Santos dos Santos em pecado e sair justificado. Nós podemos entrar no Santos dos Santos e sair e dizer, Senhor, me perdoa, se propício a mim que sou pecador. Mas naquela época não tinha. E havia sacerdotes que entravam ali apenas uma vez. Porque tinham que sair arrastados pela corda. Porque estavam em pecado, entrou no Santos dos Santos em pecado e morreram. Hoje não. Ei, o véu do templo se rasgou para a hora que você precisar. Adentrar no Santos dos Santos. O véu do templo se rasgou e Jesus te pergunta nessa noite, ei, qual que é o seu contudo? Contudo, Senhor, eu ainda te sirvo. Contudo, Senhor, ainda estou na sua casa. Mas ainda não tem acontecido. Ainda não vivo a plenitude do Espírito. Ainda não consegui as coisas que em ti eu tenho buscado. Mas Jesus me trouxe aqui nessa noite para te falar, entra no Santos dos Santos. Porque meu filho morreu na cruz do Calvário. Ele morreu e você pode entrar lá, ainda que imundo, ainda que caído na lama do pecado. O meu sangue te purifica, o meu sangue te justifica. Jesus olha para mim e para você nessa noite através de uma lente. Deus olha para nós através de uma lente chamada Jesus. Ele não olha para mim e para você olhando para o nosso pecado. Mas Ele olha para mim e para você através de Jesus, pelo sacrifício de Jesus. E o texto vai falar que Zacarias, ele foi escolhido por sorte, está nos Santos dos Santos, oferecendo holocausto, oferecendo sacrifício. E aquilo que o Senhor coloca no meu coração nessa noite, igreja, está faltando sacrifício, está faltando holocausto, está faltando entrega. Se Ele está falando que está faltando, é porque Ele conhece o coração de cada um que está aqui nessa noite. Ele sonda os nossos corações. Ele nos vê em todos os instantes do nosso dia. Ele sabe aquilo que falamos, aquilo que pensamos, o porquê falamos, o porquê pensamos. Ele tem contemplado. E infelizmente naquela época, muitos sacerdotes não tinham a sorte de entrar e sair. E muitos não tinham a sorte de ser sorteados. Porque a turma era grande. Mas eu posso aqui imaginar o coração de Zacarias entrando no Santo dos Santos. Oh Senhor, eu estou aqui mais uma vez, Senhor, para oferecer ao Senhor o holocausto, para oferecer ao Senhor o sacrifício, para queimar o incenso, Senhor. Igreja naquela época não tinha o Espírito Santo para confortar o coração de Zacarias. Mas Jesus te diz nessa noite, igreja, com você está o meu Espírito, que te fortalece, que te restaura, que te renova. Com você está o meu Espírito. Zacarias não tinha o Espírito Santo.
posso imaginar o coração de Zacarias, igreja, entrando no Santos dos Santos, e a Bíblia dizia que ele e Isabel eram irrepreensíveis, eles obedeciam os mandamentos, eles obedeciam os estatutos. Naquela época era lei, não era graça, mas eles estavam lá, debaixo da lei, mas cumprindo o sacerdócio com alegria. Eu posso aqui imaginar o coração de Zacarias mais uma vez, acendendo o holocausto, acendendo o incenso, para queimar o incenso diante do Senhor, e para o incenso ficar aceso dá trabalho. Oh, misericórdia! Fico imaginando aquele povo no deserto. Meu Deus! Arma a tenda, desarma a tenda. Nuvem moveu, vamos andar. Desarma a tenda, vamos andar. Irmão, sabe o que o Espírito Santo fala para nós essa noite? Para o altar do Senhor ficar de pé, dá trabalho. Dá trabalho para quem? Liga para mim e para a sua carne. Que ela tem que estar em constante oração, em jejum, em orações e em súplicas diante do Senhor, clamando ao Senhor misericórdia. Zacarias, ele ministrava, e a palavra do Senhor fala que quando Zacarias ele entrou ali para queimar o incenso mais uma vez, oh igreja, naquele dia que você estiver fazendo uma vez mais aquilo que Deus tem te mandado, o teu milagre chega, igreja. Aleluia. Naquele dia que para mim e para você é apenas mais um dia. Aleluia. Hoje a gente pode estar cansado, fatigado, sobrecarregado. É naquele dia. Zacarias mais uma vez entra no Santo dos Santos, mais uma vez. Aleluia. E de repente, como que Deus vai fazer um milagre na minha vida? É de repente. Eu não sei. É Deus. É de repente. Aleluia. É glória. Aleluia. É de repente. Glória. Zacarias estava lá entrando mais uma vez no Santos dos Santos. Foi escolhido por sorteio. A sorte é lançada no regaço, mas quem faz a escolha é Deus. Aleluia. Está escrito lá em Provérbios. É bíblico. Creio eu que Deus já tinha a bênção preparada para Zacarias. Aleluia. Zacarias, ele é um homem irrepreensível diante de mim. Ele é a esposa dele, Isabel. Então eu vou contemplar eles, porque Deus tem contemplado. Então eu estou observando. Deus te observa, igreja. Como nós estamos obedecendo, como nós estamos fazendo. E de repente, um dia para você vai ser como um dia de culto qualquer. Venha em espírito e verdade. Um dia como um dia qualquer, um dia como um dia que o Senhor você vai vir, você vai escolher os louvores, você vai escolher a palavra, e Deus vai estar te esperando. Aleluia! Glória! Deus vai estar te esperando. O anjo do Senhor apareceu a Zacarias. Glória! O anjo do Senhor, a palavra do Senhor fala: eis que dá em ordem aos meus anjos a teu respeito. Meu Senhor libera anjos nessa noite a teu respeito, igreja. Toma posse nessa noite, toma posse. Eu não sei pelo que o seu coração queima, mas Jesus te diz nessa noite: ser firme e irrepreensível nos estatutos e nos mandamentos do Senhor. Glória a Deus. Oh, glória! Aleluia. Oh, glória! E o texto vai continuar. Zacarias entra achando que ia ser mais um incenso. Vou lá. Mais um incenso. E o povo tudo lá fora esperando. Será que Zacarias está em pecado? Será que Zacarias vai ser mais um? Nós vamos ter que puxar a cordinha? E Deus olhando do céu falando: não. Aquele ali eu tenho observado que tem sido justo e irrepreensível. Eu tenho sondado o coração dele. Eu tenho sondado o coração dela. E vejo justiça. Vejo que não aplica repreensão. A palavra de Deus fala que o anjo do Senhor apareceu a Zacarias e fala para ele: ei, Zacarias, glória. Aleluia, Jesus. Oh, aleluia. Assim que Zacarias, foi então que o anjo do Senhor apareceu a Zacarias à direita do altar de incenso.
Assim que Zacarias o viu, ficou perplexo, e um grande temor dominou completamente. Entretanto, o anjo lhe assegurou: não tenhas medo, Zacarias. Eis que a tua oração foi ouvida. Oh, glória a Deus, aleluia. Eu já estava ouvindo a oração de Zacarias, irmãos, há muito tempo. Você está achando que ele está te ouvindo? Não, ele está te ouvindo há muito tempo. Olha, ele está nos ouvindo há muito tempo. Aí o dia que eu penso que vai ser mais um dia qualquer, mas um dia não, não, não. Deus me contempla até chegar naquele dia. Deus contempla o nosso coração até chegar no dia, até chegar na hora em que estaremos diante dele para queimar o incenso, para oferecer o holocausto, apresentar os nossos corpos como oferta agradável ao Senhor. Glória Glória a Deus. Apresentar os vossos corpos como oferta viva, agradável ao Senhor. Sabe? Aí o anjo fala para Zacarias assim: Zacarias, a tua oração foi ouvida. Peraí. Se o texto continua falando que a oração de Zacarias foi ouvida, então lá atrás fala assim: olha, eles eram puros e irrepreensíveis, contudo, eles não tinham filhos. Então o texto me permite pensar que Zacarias orava por um filho. Aleluia, é verdade. Qual que é a sua oração nessa noite? Glória. O que você está pedindo ao Senhor? Eu creio, Jesus. Você está orando já tem hora. Glória a Deus. Aí o anjo fala para Zacarias assim: Zacarias, eis que a tua oração foi ouvida. A tua mulher Isabel te dará um filho. Te dará à luz a um filho, e tu porás o nome dele de João. E o texto vai continuar falando assim que Zacarias, ele não acreditou. E ele fala para ele assim: olha, mas como é que eu vou saber? Eu e minha esposa já somos velhos. Como eu vou saber? O anjo fala: porque não acreditar, você vai ficar mudo. Você não vai falar nada. Você vai ficar mudo. Porque você duvidaste. Sabe, igreja? Deus fala para nós essa noite que tem a hora de ficar mudo. Para de falar da sua vida para todo mundo. Para de ficar falando: não, Deus vai fazer isso. Aí eu estou orando. Aí, irmão, quem estava aqui viu você recebendo a profecia, você recebendo. Quem estava lá onde é que você estava viu. O milagre, ele é interessante quando ele acontece. Amém. Porque nem todo mundo que está do seu lado está junto com você. É verdade. A palavra vai falar assim que quando completou os dias, Zacarias retornou para casa. E passado o tempo que o anjo disse, Isabel se encontrava grávida. E por 5 meses, Isabel, a esposa dele, ficou dentro da sua casa, calada. Ela falou assim, olha, Isabel falou assim, olha, versículo 24. E passando esse tempo, Isabel, sua esposa, engravidou. Mas durante 5 meses, ocultou das pessoas, não saindo de casa. E ela dizia a si mesma: isto é dádiva do Senhor para mim. Eis que seus olhos contemplaram para retirar de sobre mim a grande humilhação que sentia diante de todos. Deus, ele contempla a sua vida assim como ele contemplava a vida de Isabel. Mas existem situações na minha e na sua vida que a gente tem que ficar mais calado. É verdade. Se eu falar para você hoje assim, a partir de amanhã eu vou começar a fazer dieta. É, Jesus. Ninguém dá ideia. Por quê? Você falar para mim não significa nada. Eu falar para você, eu quero ver o resultado. É verdade. Aí eu vou falar: ó, fulano, você tá magro? Ah não, tô fazendo qual dieta? Aí se torna mais interessante. Porque aquilo que Deus tem para fazer é algo que vai glorificar o nome dele. A palavra de Deus fala assim: olha, Zacarias, você vai dar, sua esposa vai dar à luz a um filho, e ele será chamado de João. E ele vai converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Ele vai preparar um povo para o Senhor. Ele vai habilitar um povo para o Senhor. Ou seja, aquilo que Deus vai fazer na vida de Isabel e Zacarias é algo que vai glorificar o nome do Pai. É algo que vai glorificar, é algo que vai manifestar a glória de Deus. Vocês estão entendendo, igreja? Então aquilo que Deus faz na minha e na sua vida, na maioria das vezes é para a honra e glória do nome dele. E porque dele e para ele são todas as coisas. Mas existem coisas, o Senhor fala conosco nessa noite, que é necessário que nós esperemos em silêncio. Não devemos ficar falando, não devemos ficar contando para um, contando para outro, que nem todos que estão perto estão juntos na mesma visão. Nem todos torcem por nós, infelizmente. É verdade. Aí você encontra aquela amiga que você não vê há 10 anos. Ah, vou te contar para você uma vitória, uma bênção. Eu vou casar, arrumei um namorado,
Quando eu arrumei a bênção ali, né, vaso? Que glória. 1 ano no esconderijo do Altíssimo, ninguém sabia. 1 ano no SMS, falando assim que sabia, né? Todo mundo aqui sabia. Só desconfiava, porque... É óbvio. E quando fomos casar, saiu eu e minha cunhada. Vamos pegar experimentar vestido? Vamos. Em agosto. Cheguei em casa e falei que nosso casamento está marcado para o dia 15 de dezembro. Fez muito bem. Quando assustou, aí Deus preparou tudo, o vaso ali. Tenho uma gratidão com ele até hoje. Não foi no casamento quem não quis, mas foi bênção. E ó, ninguém tem que saber da sua vida não. Aí hoje as pessoas veem o resultado. Estava falando isso para ele hoje. De um dia que ele veio aqui na minha casa, nós estávamos namorando ainda. Vou falar, tá? Nós estávamos namorando ainda. Eu tô falando. Tô falando. Aí ele falou assim, dá café. Aí eu falei, não tem café não, estava desempregado. Aí ele falou, nunca mais quando eu chegar aqui você fala comigo que está faltando alguma coisa. Na hora que eu chegar aqui você me fala, que a gente vai comprar. Eu falei, ô glória. Só que aí eu comecei a trabalhar. Estou trabalhando até hoje para a glória de Deus. Amém. Você está entendendo como é que tem pessoas que estão com você que vai acrescentar para a glória de Deus, para a manifestação da glória de Deus. Amém. Mas o silêncio, muitas das vezes, ele se faz necessário. É verdade. É não ficar falando para todo mundo aquilo que Deus te prometeu, aquilo que Ele vai fazer. Porque nem todo mundo torce a favor. Então o texto vai dizer sobre isso. Isabel ficou em casa, quando ela fez 5, ela ficou 5 meses em casa, quando ela fez 4 meses. Ela ficou em casa e falou, isso foi dádiva de Deus para mim. E o texto vai continuar dizendo assim, irmãos, que quando Zacarias nasce, João Batista nasce, ó glória. João Batista nasce, e o texto vai dizer, ele nasceu um menino. Versículo 57. Ao completar o tempo de Isabel dar à luz, nasceu-lhe um menino. E o milagre que Deus tem para fazer na nossa vida é algo que vai manifestar para todo mundo ver. O texto fala que todos os familiares de Isabel, todos aqueles que tinham ela por estéril, todos aqueles que a humilhavam porque ela não tinha filhos, eles tiveram que contemplar a manifestação da glória de Deus na vida dela, no cumprimento da promessa na vida dela. E o texto vai dizer, familiares e vizinhos. Então, a respeito daquilo que Deus me trouxe aqui nessa noite para falar, aquilo que Ele tem para fazer na minha e na sua vida, é algo tão grande, é algo que os familiares vão ficar sabendo, é algo que os vizinhos vão ficar sabendo, e muitos deles estarão com você para a contemplação do milagre. É diferente quando a pessoa fica sabendo do milagre antes, mas quando acontecer pode chamar para comemorar com você, porque é sobre isso que Deus faz conosco, é sobre isso que o Senhor nos trouxe aqui nessa noite para falar. Glória a Deus. A manifestação da glória dele. Mas para que a glória dele se manifeste, é necessário que nós andemos de forma irrepreensível, Amém. observando os mandamentos e estatutos, observando os mandamentos e estatutos, observando aquilo que Deus tem para fazer. De tudo aquilo que nós temos ouvido, nós devemos fazer a acurada investigação. Aonde, Nívia? Na palavra. Sobre aquilo que temos ouvido de forma externa e interna, sobre aquilo que tem soprado no nosso ouvido, sobre essa ideologia que eles têm trago para o nosso meio nesses últimos tempos. Então nós devemos entender que existe um propósito, existe um milagre que Deus vai fazer, mas também existem coisas que eu e você temos que fazer. Deus, Ele é poderoso para fazer, amém ou não amém? Amém. Mas Ele prefere contar comigo e com você, para que a manifestação da glória dele venha de forma abundante e de forma abrangente. Então eu tenho que entender que Isabel e Zacarias, eles já eram idosos, ela era estéril e ela era humilhada, mas Deus, ele tinha poder para mudar a história da vida daquele casal, e Deus assim o fez. Amém, Jesus. Quando para Zacarias era apenas mais um dia para acender o incenso. E Deus vai lá e muda a história deles. Isabel é contemplada com a graça, mas de tudo que você ouviu aqui nessa noite, você possa guardar esses três comportamentos, 3 preceitos no seu coração, que possamos seguir irrepreensíveis, observando os mandamentos e estatutos da palavra. Glória a Deus. Amém. Aquilo que confronta o que eu penso deve ser feita a acurada investigação.
Eu vi uma pessoa pregando não, ele é um coach, ele falando que na cidade de não sei aonde, no país fulano de tal, que lá o pastor, ele ministra tomando cerveja. E quando ele sai do culto, que eles vão tomar as biritas. E que a Bíblia fala que pode. Só não pode embriagar. Então quando eu escuto algo desse tipo, eu vou fazer o quê? Acurar a investigação. Porque Isabel e Zacarias, eles eram irrepreensíveis. Aí o texto vai dizer, quando João nascer, Zacarias, ele não beberá vinho. Não beberá nenhuma bebida forte. Porquanto ele era escolhido por Deus. Então, eu entendo que tudo aquilo que me coloca para pensar, eu devo procurar na palavra. Zacarias não tinha o Espírito Santo, você tem para te falar. Ei, você está certo. Ou você está errado, ou não vai aí não. Não vai por esse lado não. Sabe, daquilo. Você tem dúvida quando o Espírito Santo te fala assim, ó, vai orar? Quem que tem dúvida? Ah, não sei se eu oro, não sei se é de Deus. Não existe isso, irmãos. Aí quando o Espírito Santo fala assim, vai fazer um devocional, vai estudar a Bíblia. Alguém aqui tem dúvida? Não. Aqui, você pode ir ali no boteco ali, ó, e tomar uma cervejinha. Aí você vai falar, opa, você está entendendo? Não, você pode falar uma inverdade. Você pode falar uma inverdade. Tudo que aquilo que... Vocês não estão entendendo? Aquilo que traz dúvida. Não, irmão. Porque aquilo que é de Deus é certo. Se cabe não sei, cabe investigação. Amém. Mas existe um milagre que está para acontecer. Existe algo que está para manifestar na vida de alguém que está aqui nessa noite, ainda nessa semana. Aleluia. Isso diante de Deus. Glória. Ainda nessa semana, fala isso com a autoridade do poder do Espírito Santo de Deus. Eu creio. Mas é para a Aleluia. glória dele, porque dele, para ele, por ele são todas as coisas. Aleluia. Mas aqui, a palavra de Deus fala assim que Maria, ó, que Isabel, ela ficou aqui 5 meses. O Senhor me abençoou, vai me tirar dessa humilhação. Sabe? Fica caladinho. Depois que manifestar o milagre, você fala. Amém. Primeira coisa, que possamos ser irrepreensíveis, observando os estatutos e mandamentos do Senhor. Tudo aquilo que trouxe dúvida, investiga. Segundo, aprende a ficar calado. Aprende a ficar calado a respeito daquilo que Deus vai fazer. Fique contando não, que não é interessante quando você me fala o processo. Eu não estou falando nem de maldade não, irmãos. Nós aqui mesmo, aqui, ó. Verdade. O processo não é interessante. Quando eu vejo o resultado que eu falo, ó, como é que você fez? Assis com o chip, estou esperando até hoje. Eu falei para ele, estou esperando o seu chip acontecer lá, depois eu conto para os irmãos a benção. Mas quando acontecer, eu quero saber, porque o processo, né, eu te explico todo dia, não ligo. Quando acontecer o que eu estou esperando, quem vai me falar? Aí eu quero saber. Está no processo. Está no processo. E processo não é interessante. Não é. Não é nem por maldade, é porque não é, simplesmente não é. Mas Não a bênção concretizada é. Ó, como é que você conseguiu? E terceiro ponto, o que vai acontecer é para a manifestação da glória de Deus. Amém. Glória a É para a Deus. manifestação da glória de Deus, porque Ele tem ouvido. Amém, Jesus. E a cada dia que você estiver diante dEle, Glória a Deus. para você pode ser apenas mais um dia, como foi para Zacarias. Mas o anjo do Senhor estava lá esperando Zacarias. Amém. Eu fico imaginando o coração de Zacarias e contemplando o cuidado de Deus para mim e para a sua vida, porque naquela época não tinha Espírito Santo. Mas mesmo assim, Zacarias e Isabel eles eram irrepreensíveis. Não tinha Espírito Santo para falar, tá certo, tá errado. Era a lei estava lá. Hoje, eu e você, nós temos o Espírito. E ele acende um holofote, meio que bem assim no nosso rosto. Estou mentindo? Não. Ele fala na hora, não faz isso. Irmão, deu constrangimento. Aconteceu uma situação comigo há pouco tempo, que eu já vou encerrar aqui. Eu queria fazer um comentário, aí veio constrangimento. Eu queria fazer um comentário de novo, veio constrangimento. Eu falei assim, não vou comentar sobre isso não. Não vou comentar sobre isso não, porque eu nem sei se aconteceu mesmo, nem sei se a pessoa fez isso mesmo. É uma questão voltada para a área de trabalho. Aí eu não falei nada, eu não comentei nada. Graças a Deus esse pecado eu não tive sobre a minha vida, que eu estaria julgando uma pessoa a respeito do comportamento que ela faria ou não. E depois a bênção concretizada. Sabe aquele constrangimento? O Espírito Santo nos constrange. Amém?
Então eu quero agradecer ao Senhor pela oportunidade. Fique de pé no seu lugar. Quero fazer uma oração. Isso. Feche teus olhos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Feche teus olhos. Traga na sua memória agora aquilo que você tem pedido ao Senhor, aquilo que você tem colocado diante dele. Talvez a gente não tenha se comportado. Eu sei que não é comportamento, eu sei que não é mérito, é graça. Mas o texto foi bem claro que Isabel e Zacarias, eles eram irrepreensíveis diante de Deus. Feche teus olhos. Deus, ele tem um milagre. Deus, ele tem um milagre certo para você na hora certa. Um dia que para você vai ser apenas mais um dia. Deus te fala nessa noite que é o dia do milagre. Que é o dia que vai acontecer algo da parte de Deus na sua vida. Algo sobrenatural da parte de Deus. Em nome de Jesus. Feche teus olhos. Traga a sua memória. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Graças a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Não há nada que possa impedir o agir de Deus na nossa vida. Não há nada que possa. Em nome de Jesus. O nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Declare isso. Não houve noite que pudesse impedir. Aleluia. O nascer do sol Não existe. e a esperança, Não existe. e não há problema que Glória a possa Deus. impedir as mãos de Jesus Aleluia. para me ajudar. Oh, aleluia. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo um rio pra me dar a vida. Este rio não Declare isso na sua vida. ao lado de Jesus. Oh, glória. Jesus tem contemplado a sua oração. Haverá um milagre Jesus tem visto. dentro de mim, Ele tem ouvido o clamor da igreja dele. pra me dar a vida. Oh, glória. Este rio Oh, aleluia. Receba o teu milagre. Receba a tua bênção. Aleluia. aquilo que parece Em nome de Jesus. impossível, Oh, glória. aquilo que parecia não ter saída, Aleluia. aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui. Aleluia. Jesus tem muito mais para fazer na sua vida. Aleluia. Seus olhos não viram, seus ouvidos não ouviram. Oh, glória. Aleluia. Aquilo que Diz o parecia Senhor, quem pode não ter impedir? saída, Oh, aleluia. aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui. Aleluia. Oh, glória. Usa-me, Oh, aleluia. Declare isso. sou teu milagre. Aleluia. O Senhor há de manifestar a glória dele na sua vida, na sua casa. Ele há de mudar a história. Ele há de mudar a história. Ele é poderoso para fazer. Usa-me, Oh, glória. sou teu milagre. Aleluia. Usa-me, ó filho de Davi. Aleluia. Olha, igreja. Aleluia. Aleluia. Talvez no coração de Isabel, ela morreria naquela humilhação, ela morreria sem filhos. Aleluia. Foi um dia como o outro qualquer para Zacarias. Mas eu encerro nessa noite dizendo: é no de repente que Deus age. Em nome de Jesus, eu agradeço pela oportunidade. Glória a Deus.